prosseguimento do nosso vídeo áudio de O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 27, das contradições e das mistificações. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais surpreendentes é a relativa à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como ocorre que todos os espíritos não a ensinem? Não sabeis que há espíritos cujas ideias se limitam ao presente, como acontece com muitos homens da Terra? Creem que o que está para eles deve durar sempre. Não veem além do círculo de suas percepções e não se preocupam com o saberem, nem de onde vieram e nem para onde vão, e assim devem suportar a lei da necessidade. A reencarnação, para eles, é uma necessidade que nem sonham que poderá chegar. Sabem que o espírito progride, mas de que maneira? Isso é para eles um problema. Então, se vós lhes perguntardes, falarão dos 7 céus, superpostos como andares. Há mesmo os que vos falarão da esfera do fogo, da esfera das estrelas, em seguida, da cidade das flores, da dos eleitos. Concebemos que os espíritos pouco avançados possam não compreender essa questão, mas então, como ocorre que espíritos de uma inferioridade moral e intelectual notória falam espontaneamente de suas diferentes existências e de seu desejo de reencarnar para resgatar seu passado? Passam-se no mundo dos espíritos coisas que vos são bem difíceis de compreender. Não tendes entre vós pessoas muito ignorantes sobre certas coisas e que são esclarecidas sobre outras? Pessoas que têm mais juízo do que instrução, e outras que têm mais espírito de juízo? Não sabeis também que certos espíritos se comprazem em manter os homens na ignorância, aparentando instruí-los, e que se aproveitam da facilidade com a qual acreditam em suas palavras? Pode seduzir os que não vão ao fundo das coisas, mas quando são levados a perderem a paciência pelo raciocínio, não sustentam por muito tempo o seu papel. Por outro lado, é preciso ter em conta a prudência que, em geral, os espíritos observam na promulgação da verdade. Uma luz muito viva e muito súbita deslumbra e não esclarece. Podem, pois, julgar útil não a difundir, senão gradualmente, de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinou. E o próprio Cristo disse muitas coisas cuja compreensão estava reservada às gerações futuras. Falais da reencarnação e vos admirais de que esse princípio não foi ensinado em certos países. Mas considerai que, em um país onde o preconceito de cor reina soberanamente, onde a escravidão está arraigada nos costumes, ter-se-ia repelido o espiritismo
a reencarnação. Porque a ideia de que aqueles que é Senhor possa tornar-se escravo e reciprocamente teria parecido monstruosa. Não valeria mais fazer aceitar primeiro o princípio geral, que é a condição de tirar dele, mais tarde, as consequências. Ó homens, vossa visão é curta para julgar os desígnios de Deus. Sabei, pois, que nada se faz sem a sua permissão, e sem um objetivo que, frequentemente, não podeis penetrar. Falai-vos que a unidade se faria na crença espírita. Tendes o certo de que ela se fará, e que as dissidências, já menos profundas, se apagarão pouco a pouco, à medida que os homens se esclarecem e que desaparecerão completamente, porque tal é a vontade de Deus, contra o qual o erro não pode prevalecer, o Espírito de verdade. As doutrinas errôneas, que podem ser ensinadas por certos espíritos, não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Querereis tudo ter sem esforço? Sabeis, pois, que não há campo onde não cresça má erva, que o lavrador deve extirpar. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, não aceitariam senão a verdade. Os erros são como pedras falsas, que só o olho experimentado pode distinguir. Necessitais, pois, de uma aprendizagem para distinguir o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm por utilidade vos exercitarem para distinguir a verdade do erro. Os que adotam o erro não são retardados em seu adiantamento? Se adotam o erro é porque não estão bastante avançados para compreender a verdade. Lição 302. Esperando que a unidade se faça, cada um crê ter a verdade para si e sustenta ser verdadeiro só o que ele sabe. Ilusão que não deixa de entreter os espíritos enganadores sobre o que o homem parcial e desinteressado pode se basear para fazer um julgamento. A luz, a mais pura, não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem mancha é o que tem mais valor. Julgar, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinamentos. A unidade se fará do lado onde o bem jamais tiver sido misturado ao mal. Será desse lado que os homens se reunirão pela força das coisas, porque julgarão que aí está a verdade. Anotai, aliás, que os princípios fundamentais são os mesmos em toda parte e devem vos unir num pensamento comum, o amor a Deus e a prática do bem. Qualquer que seja, pois, o modo de progresso que se suponha para as almas, o objetivo final é o mesmo, e o meio de atingi-lo é também o mesmo, fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se levantam dissidências capitais quanto ao próprio princípio da doutrina, tendes uma regra certa para apreciá-las. E essa regra é esta: a melhor doutrina
é a que melhor satisfaz ao coração e à razão, e que tem mais elementos para conduzir os homens ao bem. Eu vos certifico, é o que prevalecerá, o Espírito de verdade. Nota, as contradições que se apresentam nas comunicações espíritas podem prender-se às seguintes causas: a ignorância de certos espíritos, a fraude de espíritos inferiores que, por malícia ou maldade, dizem o contrário do que disse noutra parte o espírito, do qual usurpam o nome, pela vontade do próprio espírito que fala, de dizer tudo a todo mundo. A insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo, a insuficiência dos meios de comunicação que não permitem sempre ao espírito exprimir todo o seu pensamento, enfim, a interpretação que cada um pode dar a uma doutrina ou a uma explicação segundo suas ideias, seus preconceitos ou o ponto de vista sob o qual considera a coisa. O estudo, a observação, a experiência e a abnegação de todo o sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir suas diversas nuances. Das mistificações, questão 303. Se é desagradável ser enganado, mas ainda é ser mistificado. De resto, é um dos inconvenientes dos mais fáceis de se preservar. Os meios para afastar os ardis dos espíritos enganadores ressaltam de todas as instruções precedentes. Por isso, deles não diremos senão pouca coisa. Eis as respostas dos espíritos a esse respeito. 1. As mistificações são um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haveria um meio de se preservar delas? Parece-me que podeis encontrar a resposta em tudo o que ensinamos. Assim, certamente, há para isso um meio simples, que é o de não pedir ao Espiritismo senão aquilo que pode vos dar. Seu objetivo é o melhoramento moral da humanidade. Enquanto não vos afastardes disso, jamais sereis enganados, porque não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Os espíritos vêm vos instruir e vos guiar no caminho do bem, e não no das honrarias e da fortuna, ou para servir às vossas paixões mesquinhas. Se não lhes pedisse nada de fútil, ou que esteja fora das suas atribuições, não se daria nenhuma pressa aos espíritos enganadores, de onde deveis concluir que aquele que é mistificado não tem senão o que merece. O papel dos espíritos não é o de vos esclarecer sobre as coisas desse mundo, mas o de vos guiar com segurança no que vos pode ser útil para o outro. Quando vos falam das coisas desse mundo, é porque julgam necessário, mas não ao vosso pedido. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhadores e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Se os homens não tivessem senão que se dirigir aos espíritos para tudo saber, não teriam mais seu livre-arbítrio e sairiam do caminho traçado por Deus para a humanidade. O homem deve agir por si mesmo, Deus não
os espíritos para plenar a rota material da vida, mas para preparar a do futuro. Mas há pessoas que nada pedem e que são indignamente enganados pelos espíritos que vêm espontaneamente sem que sejam chamados. Se não pedem nada, deixam dizer o que vem a ser a mesma coisa. Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo o que as afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente por vítimas. 2. Por que Deus permite que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Isso não poderia ter o inconveniente de abalar sua crença? Se isso abalasse sua crença, seria porque sua fé não era muito forte. As que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento, provariam que não o compreendem e que não se apegam à parte séria. Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que dele fazem um objeto de diversão, o espírito de verdade. Nota: a astúcia dos espíritos mistificadores excede, algumas vezes, tudo o que se pode imaginar. A arte com a qual dirigem suas baterias e combinam os meios de persuadirem seria uma coisa curiosa se não se tratasse sempre, senão, de inocentes brincadeiras. Mas essas mistificações podem ter consequências desagradáveis para aqueles que não se mantêm em guarda. Somos bastante felizes por termos podido abrir a tempo os olhos a várias pessoas que decidiram pedir nosso conselho e lhes haver afastado de ações ridículas e comprometedoras. Entre os meios que esses espíritos empregam, é preciso colocar em primeira linha, como sendo os mais frequentes, os que têm por objetivo tentar a cupidez, como a revelação de pretensos tesouros ocultos e anúncio de heranças ou outras fontes de fortuna. Por outro lado, deve-se considerar como suspeitas, em primeiro lugar, as predições com data fixa, assim como todas as indicações precisas relativas aos interesses materiais. Guardar-se de toda diligência prescrita ou aconselhada pelos espíritos, quando o objetivo não seja eminentemente racional. Não se deixar jamais deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para darem uma aparência de verdade às suas palavras. Desconfiar das teorias e sistemas científicos arrojados. Enfim, de tudo aquilo que se afasta do objetivo moral das manifestações. Encheríamos um volume dos mais curiosos com a história de todas as mistificações que vieram ao nosso conhecimento. Correção. Nona, concebemos que os espíritos pouco adiantados possam deixar de compreender esta questão, mas, como é que espíritos de uma inferioridade moral e intelectual notória falam espontaneamente de suas diferentes existências e do desejo que têm de reencarnar, para resgatarem o passado?
passam-se no mundo dos espíritos coisas bem difíceis de compreenderdes. Não tendes entre vós pessoas muito ignorantes sobre certos assuntos esclarecidas acerca de outros, pessoas que têm mais juízo do que instrução e outras que têm mais espírito que juízo. Não sabeis também que alguns espíritos se comprazem em conservar os homens na ignorância, aparentando instruí-los, e que aproveitam da facilidade com que suas palavras são acreditadas? Podem seduzir os que não descem ao fundo das coisas, mas, quando pelo raciocínio são levados à parede, não sustentam por muito tempo o papel. Cumpre, além disso, se tenha em conta a prudência de que, em geral, os espíritos usam na promulgação da verdade, uma luz muito viva e muito subitânea ofusca, não esclarece. Podem eles, pois, em certos casos, julgar conveniente não a espalharem senão gradativamente, de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinou e o próprio Cristo muitas coisas disse, cuja inteligência ficou reservada às gerações futuras. Falais da reencarnação e vos admirais de que este princípio não tenha sido ensinado em alguns países. Lembrai-vos, porém, de que num país onde o preconceito da cor impera soberanamente, onde a escravidão criou raízes nos costumes, o espiritismo teria sido repelido só por proclamar a reencarnação, pois que monstruosa pareceria, ao que é senhor, a ideia de vir a ser escravo e reciprocamente. Não era melhor tomar aceito primeiro o princípio geral, para mais tarde se lhe tirarem as consequências? Ó, homens, como é curta a vossa vista, para apreciar os desígnios de Deus. Sabei que nada se faz sem a sua permissão e sem um fim, que as mais das vezes não podeis penetrar. Tenho-vos dito que a unidade se fará na crença espírita, ficais certos de que assim será, que as dissidências, já menos profundas, se apagarão pouco a pouco, à medida que os homens se esclarecerem e que acabarão por desaparecer completamente. Essa é a vontade de Deus, contra a qual não pode prevalecer o erro. O espírito de verdade, décimas doutrinas errôneas, que certos espíritos podem ensinar, não tem por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência. Desejais tudo obter sem trabalho. Sabei, pois, que não há campo onde não cresçam as ervas mas, cuja extirpação cabe ao lavrador. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, só aceitariam o que é verdadeiro. Os erros são como as pedras falsas, que só um olhar experiente pode distinguir. Precisais, portanto, de um aprendizado, para distinguirdes o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitarem em fazerdes a distinção entre o erro e a verdade. Os que adotam o erro não retardam o seu adiantamento. Se adotam o erro, é que não estão bastante adiantados para compreender a verdade. 2. Correção. 302. À espera de que a unidade se faça, cada um julga ter consigo a verdade e sustenta que o verdadeiro é só o que ele sabe, ilusão que os espíritos enganadores não se descuidam de entreter. Assim sendo, em que pode o homem imparcial e desinteressado basear-se, para formar juízo? Nenhuma nuvem obscurece a luz mais pura, o diamante sem mácula é o que tem mais valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza de seus ensinos. A unidade se fará do lado onde ao bem jamais se haja misturado o mal, desse lado é que os homens se ligarão, pela força mesma das coisas, porquanto considerarão que aí está a verdade. Notai, ao demais, que os princípios fundamentais são por toda parte os mesmos e têm que vos unir numa ideia comum, o amor de Deus e a prática do bem. Qualquer que seja, conseguintemente, o modo de progressão que se imagine para as almas, o objetivo final é um só e um só o meio de alcançá-lo, fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se dissidências capitais se levantam, quanto ao princípio mesmo da doutrina, de uma regra certa dispondes para as apreciar, esta, a melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão e a que mais elementos encerra para levar os homens ao bem. Essa, eu vô-lo afirmo, a que prevalecerá o espírito de verdade. Nota.
Das causas seguintes podem derivar as contradições que se notam nas comunicações espíritas, da ignorância de certos espíritos, do embuste dos espíritos inferiores que, por malícia ou maldade, dizem o contrário do que disse algures o espírito cujo nome eles usurpam, da vontade do próprio espírito, que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda a gente, da insuficiência da linguagem humana, para exprimir as coisas do mundo incorpóreo, da insuficiência dos meios de comunicação, que nem sempre permitem ao espírito expressar todo o seu pensamento, enfim, da interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou a uma explicação, segundo suas ideias, seus preconceitos, ou o ponto de vista de onde considere o assunto. Só o estudo, a observação, a experiência e a isenção de todo sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir estes diversos matizes. 3. Correção: se os homens não tivessem mais do que se dirigirem aos espíritos para tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não manda os espíritos para que lhe achanem a estrada material da vida, mas para que lhe preparem a do futuro. 4. Correção: se os homens não tivessem mais do que se dirigirem aos espíritos para tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não manda os espíritos para que lhe achanem a estrada material da vida, mas para que lhe preparem a do futuro.